Estudar e conhecer a Palavra de Deus nos fortalece para enfrentar os desafios de nossa vida. A cada domingo, de norte a sul do país, adultos, jovens e crianças aprendem os valores do Reino de Deus na escola dominical. Uma forte unidade se firma cada vez que juntos compreendemos as Escrituras Sagradas. Famílias inteiras são edificadas porque estão comprometidas em aprender sobre a Bíblia, o livro de Deus. Este é o legado que deixaremos para nossos filhos, o amor à Palavra de Deus. Com esse objetivo, estudaremos no segundo trimestre nas lições bíblicas de adultos da CPAD sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Comentada pelo pastor e escritor Elienay Cabral. O bem mais precioso que Deus nos deu nesta terra é nossa família. Cuide dela, estude a Palavra de Deus em família e veja os bons frutos de uma vida dedicada ao Senhor. Que você encontra conteúdo com base bíblica, comentários de estudiosos com larga experiência na área de educação cristã. Ao longo da lição, utilize os recursos disponíveis para ampliação de seu conhecimento. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é mais uma EBD em Dia, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, presidida pelo nosso querido pastor Cláudio Caetano e apresentada por mim, seu irmão em Cristo, diácono irmão Luiz Bezerra. E nessa oportunidade está comigo presbítero irmão Edilson Marques, um amigo de longa data, servo de Deus, um companheiro. Irmão Edilson, tenha liberdade. Bom, eu cumprimento a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. É um prazer mais uma vez estar nesse programa, nesse trabalho dedicado à instrução, ensino, compartilhamento das coisas correlatas ao ensino da Palavra de Deus. É um grande prazer estar aqui com o nosso irmão Luiz Bezerra e toda essa equipe da Escola Bíblica Dominical. Aleluia. Prazer. Alegria sempre toda nossa, né? O Edilson foi coordenador da Escola Dominical aqui na Templo Sede durante alguns anos, fez um trabalho maravilhoso e a gente está se esforçando para não deixar baixar, né? Então, assim, é uma alegria, irmão Edilson, é um empresário bem sucedido aqui na cidade, mas acima de tudo é um servo de Deus, né? Um homem crente, um servo de Deus, uma família que nós conhecemos, muito queridos, né? Irmão Edilson é formado em teologia, é pós-graduando também em teologia, né? É professor de teologia também, é professor voluntário, que é um quadro que nós chamamos no nosso campo aqui em Jaraguá do Sul. É um irmão polivalente. Trabalha, não para de tudo um pouco e sempre que, às vezes que solicitamos, esteve com muito carinho aqui nos atendendo, né? E é sempre uma alegria tê-lo aqui. E eu pediria que o senhor viesse levar a Deus uma palavra em oração. Sim. Nós te agradecemos, ó Pai, pela grande oportunidade que o Senhor nos concede. Senhor, dá-nos instrução, porque de nós nada podemos fazer, de nós não temos nada para oferecer, Senhor, mas a Tua palavra, o Teu amor, o Teu Santo Espírito em nós, Senhor, nos capacita para estarmos aqui, ó Deus, com diligência, com cuidado, com muito zelo pela Tua palavra, Senhor, para transmitir, para instruir, ó Deus, segundo o Teu querer. Dá-nos o Teu entendimento, dá-nos a graça, dá-nos, ó Pai, a sabedoria para poder transmitir, ó Deus, aquilo que o Senhor já tem propositado em nossos corações. Muito obrigado, te louvamos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina. Amém, Senhor. Aleluia. Eu disse uma lição bastante
Eu diria, o termo pesado não é o termo correto, mas é um... Desafiador. Desafiador, Isso. um pouco mais desafiador, que é falar sobre uma família nada perfeita. E a pergunta que já não quer calar, quem tem uma família perfeita? Amados, então eu dirijo agora a palavra àqueles que estão nos acompanhando, e é um prazer estar aqui dialogando contigo, tentando transmitir algo de Deus aqui na tua vida e trabalhando dentro dessa lição que é muito desafiadora. Uma família nada perfeita, aí nós fomos estudar a lição, irmão Luiz, e o autor, então, tomou a liberdade de pegar a família de Davi. Os filhos, ele relacionou os filhos, as filhas, né? As suas esposas, e ele narrou, o autor narrou pontos chaves do desequilíbrio, do desentendimento e de algo que não saiu perfeito na família de Davi. Ele pegou isso como exemplo. Contudo, trazendo para o nosso cotidiano, nós temos grandes desafios, né? Mas Deus tem dado vitória, Deus tem nos ajudado nessa caminhada. A lição número 9 vai tratar uma família nada perfeita. O textuário vem nos dizer: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Está em Gálatas, capítulo 6 e versículo 7. A verdade prática diz: tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é a lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza, chamada lei da semeadura, né? O senhor quer ler a nossa leitura bíblica em classe com os irmãos que nos acompanham? Então, os irmãos, por gentileza, acompanhem-nos na leitura bíblica em classe. Se você não tem disponível uma lição, você pode acompanhar no segundo livro de Samuel, capítulo 3, vamos ler de 2 a 5. Depois no capítulo 5, 13 a 15. E depois 12, de 10 a 13 na parte A. Ok? Então acompanhem conosco, por gentileza. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Amon, de Ainoã a Jezreelita. E seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, a Carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maca, filha de Talmai, rei de Gesor, ou Gesor. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Já no 2 Samuel, capítulo 5, diz: E tomou, de 13 em diante, e tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vieram de Hebrom. E nasceram a Davi mais filhos e filhas. E esses são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua e Sababe, e Natã e Salomão, e Ibar e Elisua, e Nefeg, e Jafiá. Aí 16 diz: e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Já em 2 Samuel, no capítulo 12, nos diz: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Aleluia. Amém? Aqui já fica aí a minha ponderação aos nobres professores.
muitas vezes conduza a sua classe, a sua preleção, a sua dicção. Procure evitar o teor muito acusativo, né? Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Sim. E lá na frente eu vou estar sendo redundante nessa informação, né? Os erros dos nossos irmãos em Cristo que nos sirvam de lição para nós não errarmos, não aqui como apontamentos, né? Porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, vigie para que não caia. Que possamos usufruir e ser ministrados por essa lição neste domingo e entender que a lei da semeadura, ela é, como a leitura já disse, a lei da semeadura, ela é sagaz, ela não falha. Para rico, para pobre, para culto, para inculto, para africanos, para japoneses, para alemães, tudo que o homem faz, existe uma consequência. E ainda mais para nós, aqueles que conhecemos a Jesus Cristo, né? Conhecemos a sua verdade plena, né? Nós estaremos falando os objetivos da lição, apontar o papel de Davi como ungido homem de Deus, bem como a extensão de sua família. O ponto 2, descrever pessoas-chave que apontam a disfuncionalidade na família de Davi. E o ponto 3, refletir a respeito do problema moral da família. Eu disse, o senhor tem liberdade? Sim. Nós temos aí para o primeiro bloco mais uns 10 minutos, o senhor tem toda a liberdade. Se o irmão Luiz me permite, eu queria, antes de entrar diretamente na lição, veio da parte do Senhor esse pensamento agora, irmão Luiz, eu não havia premeditado, né? Nós não podemos, agora trazendo a parte prática da lição para as nossas vidas, observe, Davi, como o irmão Luiz mesmo salientou, um homem segundo o coração de Deus. Contudo, o Senhor não o impediu de pecar, quando ele, observando na sacada do palácio, observou a Betsaida, né? Observou aquela mulher, isso o atraiu e isso trouxe consequências desastrosas subsequentemente. Contudo, o Senhor não o impediu. Vamos também trazer de que, mesmo Davi sendo um coração de Deus, segundo o coração de Deus, Deus não impediu dele ter muitas mulheres, muitos filhos, e houve todas aquelas consequências por causa disso. Então, vamos trazer para a nossa parte prática hoje, na nossa vida espiritual hoje, no nosso dia a dia. Não é porque você é um homem de Deus, meu irmão, ou você, minha irmã, que nos ouve, você é uma mulher de Deus, que você não está impelida ou impedida de ser envolvida em circunstâncias não indicadas da parte de Deus. Então, o vigiar e orar é muito importante. Se Davi, naquele momento que ele sai na sacada, irmão Luiz, e vê aquela mulher, e o Espírito do Senhor, que já estava presente na vida dele, ele tivesse, Senhor, eu pequei, agora, nesse olhar, eu vou me retirar daqui, peço perdão, consequências teriam sido evitadas. Vamos lá, ele como rei tinha total liberdade de ter quantas mulheres ele desejasse. Ele não precisava necessariamente ter essas mulheres. Mas subiu ao coração de Davi, mesmo sendo um coração segundo o coração de Deus, esse desejo talvez até por mostrar essa pujança de reinado, e isso trouxe consequências. Então, o homem de Deus e a mulher de Deus não está livre de pecar e ter consequências desastrosas. Eu fico imaginando o ministério que Davi exerceu, a gente vai ver, né, a partir do ponto 1, né, a grande família que Deus deu a Davi. Era um padrão de muitos monarcas para a época, né? Vivia-se no tempo da lei, e a forma de encarar o matrimônio era um pouco diferente dos dias de hoje. Não de forma original, que a gente viu as lições passadas atrás aí, né? Era uma permissão de Deus, né? Então, mas essa construção familiar de Davi, a gente vê um sucesso extraordinário em uma área, e a gente vê
eu não uso a palavra descaso. E também não uso a palavra descuido. Eu quero usar aqui nessa tarde, professor, nessa oportunidade, a questão senso de prioridades. Muitos. Quem sabe, eu não havia pensado dessa maneira, irmão Luiz, num primeiro momento. O autor dessas lições, ele não poupou realmente comentários até diretos. Ele mostrou a realidade de Abraão, ele mostrou a realidade de Sara, ele está mostrando a realidade aqui de Davi. Ele não poupou, ele foi muito direto. Então o irmão Luiz foi muito prudente ao dizer que você, professor, você que vai ministrar essa lição, você não precisa necessariamente sair denigrindo esses homens, porque esses homens têm muito a anunciar de coisas boas. Então a palavra de Deus diz que até nós temos que ter cuidado ao exortar alguém de mais experiência, um ancião. Ao exortar um ancião, o faça com mais, a palavra quer dizer assim, em outras versões, delicadeza, com mais prudência. Então o irmão Luiz está seguindo bem direitinho esse conselho, e é muito prudente nós trabalhar dentro dessa visão, irmão Luiz. Mas o irmão Luiz, a introdução nos diz que, a despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo com o pai. O que o irmão Luiz acabou de dizer. Nesta lição, estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e ter muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa das omissões, aí houve o autor ele destaca a omissão do rei, ele presenciou episódios de incesto, né? Rebelião e morte. Então, ocorreu essas três coisas muito, muito dramáticas na vida. O incesto, que foi o estupro do irmão com a irmã, a rebelião de Absalão contra o pai, se voltando contra o pai e todo um reino ali instituído, e depois a própria morte, e a morte do irmão que havia estuprado a irmã, né? Então, isso foi consequências desastrosas, né? Aí a introdução começa, irmão Edilson, Sim. Né, já dando um panorama geral, Sim. E aí o ponto 1 vai dizer quem era Davi, Sim. aonde ele chegou, Sim. e uma foto da sua família. Então ele começa no ponto 1 dizendo, quem foi Davi? Sim. Foi um homem que Deus chamou um menino de trás do pastoreio das ovelhas, escondido de tudo, de todos. Um homem que agradou a Deus, né? Olhar o jeito com que ele se conduzia e o jeito com que ele conduzia o trabalho que lhe era confiado. Né? Um grande habilidoso, que a lição não traz, um extremo e habilidoso, um extremo, o que eu posso dizer, a palavra correta para dizer que ele era um excelente músico, compositor, cantor, ele foi um general, ele foi líder, ele foi um rei, ele foi uma pessoa cativante, ele foi um entusiasta, e acima de tudo ele foi um servo de Deus. Esse era o retrato de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem de Deus. O ponto 2 diz que Davi, o homem de Deus. Quer dizer discorrente? Então, irmão Luiz, Davi, o Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Isso nós temos muitos relatos na Bíblia. E, irmão Luiz, olhar para Davi, sabe uma coisa que eu admiro em Davi? Se formos olhar, então nós estamos aqui destacando as particularidades positivas de Davi, né? Vamos dizer assim, as qualidades. E Davi é aquele que humilde, um menino humilde, né? Até no meio da sua família, era humilde. Depois Deus, olhando, Deus conhece todas as coisas, o nosso mais íntimo, e Deus vendo, então disse, eu admiro a simplicidade desse menino, eu admiro a coragem dele, porque eles pensam que
Alguns até pensam que Davi criou coragem quando viu Golias. Não. Coragem já havia na vida de Davi já muito antes. Já muito antes ele já enfrentava feras, ele enfrentava grandes desafios. Ali só foi uma oportunidade, né? Então eu destacaria essas qualidades dele, né? E aí, depois de bem-sucedido em tudo que ele empreitou, Deus constituiu dele, ele já tinha algumas esposas, né? Deus constituiu uma casa para Davi, né? Um local para ele habitar, né? Que Deus escolheu Jerusalém, e ali ele começa a aumentar a sua família, e família grande, às vezes, grandes problemas. O que aconteceu aqui, irmãos e irmãs, e irmão Luiz, o primeiro desencontro familiar de Davi se deu quando ele precisou fugir, porque era a promessa do rei Saul, olha, não era nem matar, quem lutasse contra esse gigante, contra esse adversário, então teria como prêmio a isenção dos impostos, não é isso? De toda a sua família, e o direito de casar com a filha do rei, uma das filhas do rei. Ser genro do rei. Então, quer dizer, Davi, que culpa ele teve que depois entrou no coração de Saul um ciúmes, posso dizer, um sentimento que não era do Senhor, e aí o perseguiu. Então ele teve que se separar dessa mulher. Então até aqui, esse episódio deixa Davi inocente aqui. Então, me separei da minha mulher e agora me encontrei logo após ali, um período depois, com que seria a mulher de Nabal, correto? Abigail. Então, ali começou, vamos dizer assim, o primeiro casamento, talvez, fora daquele princípio de Saul, da família de Saul, correto? E aí a coisa desandou a partir daí. Aí começou uma sucessão de cada encontro, posso dizer, momento, aí já começou a ter problemas. Aí foi multiplicando o número de mulheres. Os acordos internacionais, então para a época, né, da forma de selar, era confiança. Muitas vezes o monarca dava a sua filha donzela, né, em casamento para selar muitos acordos que tinham, né, internacionais. Era a forma de se gerenciar, de se estreitar as relações exteriores para o mundo da época. Era mais ou menos nesse sentido. E aí, nesse link, irmão Luiz, nós temos essa experiência, né? Nós viemos da casa dos nossos pais, trouxemos alguns parâmetros, trouxemos uma história. E aí Deus separou uma varoa para nós, só que essa varoa veio também com histórias. Ela veio com uma raiz, correto? É claro que Deus transforma tudo isso. Eu percebo o quanto Deus já transformou minha vida, a vida da minha esposa, mas nós trazemos uma história. Não dá para dizer que nós não trazemos uma história. E essas mulheres de Davi trouxeram histórias. Sua bagagem, né? Trouxeram bagagens, trouxeram uma raiz. E aí, irmão Luiz, não foi pelo número de mulheres, mas pelo número de raiz. Davi, quem sabe, tenha se perdido no número de raiz. Ele não conseguiu dominar todas essas raízes. Correto? Até um ponto que me chama a atenção é que pode haver influência, sim, mas não diz em momento algum que a Bíblia não diz que Davi desviou o seu coração. Isso. A Bíblia diz claramente que ele pecou, sim, mas que ele perseverou em ser um homem crente, sim, fiel até os seus últimos dias, mesmo errando. Quando ele caiu-se em si, depois do erro, ele se jogou. Ele tirou a coroa da sua cabeça e coloca, né? E coloca no chão, né? Antes de tudo, o Salmo 51 diz que ele podia perder tudo, mas não perder a presença de Deus. Estava dizendo assim, declara isso, perco o trono, perco bens, perco o castelo, perco as esposas, sim, perco os filhos, mas ele estava dizendo, não perco a tua presença, isso, por nada. Então Davi tinha isso, por isso que ele quando Deus declara, sendo este um homem, segundo o meu coração, isso é importante porque Davi ele conservava isso também.
Mas é interessante, irmão Luiz, que aqui, a grande família de Davi. Entretanto, a despeito do rei Davi ser ungido por Deus e o homem segundo o seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. Isso está relatado lá em Samuel 18, 27, em 1 Crônicas, de 3, de 1 a 5, depois de 9, 1, e depois em Crônicas 14, 3. Naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade, suas conquistas territoriais, com muitas guerras, e esqueceu-se que tinha famílias espalhadas em vários lugares. Seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Irmãos, eu preciso chamar nosso primeiro intervalo, finalizar aqui o primeiro bloco, e já estamos de volta com a sabedoria para o segundo bloco, nosso segundo ponto. Paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o diácono irmão Luiz Bezerra, coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui no Templo Sede. Eu quero te convidar, a você e a sua família, para estarem conosco todos os domingos de manhã, a partir das 8h30 da manhã. Vai ser uma bênção. Faça um propósito com Deus de ser aluno da EBD nesse ano de 2023. Que Deus possa te abençoar você, a sua casa, abençoar tudo que envolve a sua vida, em nome de Jesus. Vem para a EBD! E já estamos de volta com a sabedoria para o nosso segundo bloco, nosso segundo ponto. Lembrando, está comigo nessa oportunidade o presbítero irmão Edilson Marques, né? Estamos aqui, estávamos nos bastidores, né, fazendo algumas ponderações. É fácil, é difícil, levantando alguns pontos que de repente o comentarista não tenha levado em consideração, mas isso é muito saudável, é muito gostoso, falar das coisas de Deus, falar do reino de Deus, da palavra de Deus. E agora nós estamos para o nosso segundo ponto, que vai dizer filhos e parentes na casa de Davi. Então aqui a lição ela vai dar detalhes. Aqui ele está no tópico 1, está se referindo a Tamar, era a filha de Maca. Esta era a filha do rei Talmai, de Gesur, e mãe de Absalão. E este, portanto, irmão de Tamar, que está relatado em 1 Crônicas, né, o 3:2, uma mulher bonita e virgem. Sua beleza atraiu a Amon, seu meio-irmão, o filho primogênito de Davi, com Ainoã. Então, Absalão, que é outro personagem importante aqui desses relatos, era irmão de Tamar, filho de Maca e terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes. Seu nome tem a ver com a paz, mas, ironicamente, sua história nada tem a ver com ela. Absalão assassinou Amon, seu meio-irmão, conspirou e rebelou-se contra o seu pai, o rei Davi. Davi teve problemas. Sim. E aqui, professor, conduza-se com prudência, né? E em apontar Davi, porque falamos em algumas lições passadas que existem pais muito ruins, homens muito ruins, que consequentemente tiveram filhos muito bons, né? Não é regra? Não, é óbvio que não. E a gente viu também, as lições passadas, que tivemos os pais de Sansão, pais muito crentes. E às vezes filhos que decidiram não seguir a carreira e a proposta de seus pais. Aqui entra muito na questão do livre-arbítrio, irmãos, né? Porque liberdade, ser livre, tem tudo a ver com o nosso Deus. Tanto é que no Éden eles eram livres, né, para escolher. Deus não simplesmente botou um cadeado e disse, vocês não podem escolher isso aqui. Liberdade tem tudo a ver com nós. Então, o poder da escolha, de querer mudar, de querer fazer, né, ela pode estar na casa, a má escolha pode estar na casa do crente, e a má escolha pode estar na casa do ímpio. A boa escolha pode estar na casa dos filhos de um homem ímpio, e também pode estar na casa de um homem justo. Aqui é muito intrapessoal e subjetivo, porém a gente tem por
entendimento que a Bíblia diz, ensina a criança em Provérbios 16, do caminho, se eu não me engano, do caminho que deve andar, que quando crescer não vai se desviar dele. A gente entende que existe uma formação, um acompanhamento, né, moral, civil e espiritual das nossas crianças, preparando-as para o mundo. E aqui, irmãos, nós, mesmo numa casa de um homem bom, houve uma atrocidade. Primeiro um estupro, né? Aqui foi com a Bíblia diz que entrou, conheceu, na verdade que ela foi violentada pelo seu próprio irmão. E não é nada normal, irmãos. Tivemos uma irmã aqui na Igreja 7, que trabalhou muitos anos no Conselho Tutelar, em casa de crente. A gente vê relatos horrorosos de homens que tiveram a leviandade, ou vice-versa, de violentar um filho, uma filha, e coisas dessa natureza. Não é impossível de se acontecer. Não é desejável, não é bonito, realmente é muito feio, é degradante, é humilhante, mas os problemas começam com estupro, né, irmão Edilson? Irmão Luiz, dentro dessa linha que o irmão está trabalhando, eu quero ressaltar aqui, o irmão Edilson está tendo o privilégio de fazer parte do grupo que dirige o Ministério Homens de Honra na nossa igreja. E eu estou ajudando o pastor Edivaldo e todos os membros ali da diretoria como secretário deles. E tem sido um aprendizado muito bom. Mas o que eu quero ressaltar é que nós tivemos agora esse final de semana último, dias 12 e 13, um congresso de homens. E esse congresso, ele trouxe como tema, o tema Homens Curados, Famílias Restauradas. Irmão Luiz, isso é muito necessário na vida da igreja, na sociedade como um todo. Tá? Lendo algumas literaturas, estudando algo sobre isso, eu não posso deixar aqui de falar dos cursos relacionados aos homens, ao homem ao máximo, e tantas outras literaturas e ministérios que atuam na vida dos homens. Aqui não era para as mulheres terem tomado as rédeas, irmão Luiz. Aqui realmente faltou Davi tomar as rédeas. Se fôssemos trazer para nosso dia a dia hoje, falaríamos, Davi falhou na paternidade. Depois, vamos supor, se fosse possível trazer Davi para fazer o curso com o irmão Denilson, Homem ao Máximo, aqui na nossa igreja, no final do curso ele ia dizer, pois é, irmãos, eu reconheço que eu errei na paternidade. Né? Então, queridos, aqui ele vai falar de Amon. A lição vai falar falou de Tamar, Absalão, agora vai falar de Amon, que foi o agente desse mal. Né? Quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoã e gerou Amon. Isso está relatado em 1 Samuel 3:2. Primeiro, Samuel 3:2. Feito homem, entre outros irmãos nascidos, Amon demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Então, Davi tinha que ter enxergado isso, que esse menino ia fazer alguma coisa errada. Ele tinha que ter tomado algumas providências com esse menino, que ele ia causar alguns danos. Foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentiamente por sua meia-irmã, Tamar. Então Amon ficou doente de angústia e de desejo incontinente por ela, e por isso não comia e nem bebia, totalmente dominado por essa paixão e ao mesmo tempo desconhecida por Tamar. Naquele momento, segundo Samuel 13:2, naquele momento Tamar, irmã, está ali, tendo convívio eu posso dizer até de intimidade com os irmãos, que eles viviam na mesma casa. Então, quer dizer, ali a irmã não estava imaginando que o irmão estava maquinando coisas que não era não era certo.
E as coisas ocorreram e Davi não se apercebeu. Por isso que eu digo, então de quem é a culpa? Claro que tudo isso teve a mão de Satanás, tudo isso teve a mão, posso dizer, do inimigo das nossas almas, que rondava a vida de Davi para destruir a vida dele, de uma maneira ou de outra, e Satanás faz isso, irmão Luiz. Ele não pode atingir talvez a mim e a você, mas se ele encontrar uma brecha próximo de nós, ele vai fazer um estrago. Ele o fará, né? Ele o fará. Então nós vemos um ato de violência sexual, porque muitos dos filhos estavam com as mães, não estavam próximos a Davi. Ele colocava, né, muito da cultura é colocar tutores para cuidar e dar provisão às mães dos seus filhos. E quem iria pôr rédea no filho do rei? Aí pergunto. Aí já fica mais difícil. Fica mais difícil. Que tutor poria limites? O bom tutor faria isso. No filho do governante maior da nação. Então, dá de ver aqui que eles não tinham algumas rédeas que precisavam, que o que estivesse um pouco mais debaixo dos olhos do pai, porque esse desejo aqui, que, claro, foi demoníaco, porque lá em Gálatas, as obras da carne, é exatamente isso, ele deu vazão. Ele deu vazão. E era uma coisa tão demoníaca que quando ele acaba, a Bíblia, o relato diz que ele violenta a irmã e após violentar a irmã, ele a despreza com nojo. Porque ali não foi por amor, né? Foi uma coisa porque carnal. Se fosse uma coisa desenvolvida, instinto. Ele desenvolveu um amor pela irmã e ele seria capaz de lutar por aquela mulher. Não foi isso. Ele tinha um desejo apenas de abusá-la. E depois, inclusive, ele desprezou-a. E aí o irmão, então, ficou muito zangado com isso. E a Bíblia diz que a lei diz, né, que esse grau de parentesco não poderia haver casamento. E aí nós vemos ele que não teve limite, e o Absalão também que não teve limite, que fez justiça no ímpeto, né, no calor do sangue. E poderia, Absalão foi só um desvio de conduta devido a como o direito chama de um ato explosivo, compulsivo, né, desmedido. Mas não, a gente vê que lá na frente Absalão também não teve limites. Então era um convívio. Ele usurpou o exército, né? Ele conseguiu trazer muita gente para o lado dele, ficar contra o rei. Davi passou apuros, viu? Então o cara realmente era sem vergonha. Desculpe, professor, o termo. O cara era sem vergonha. Tá? Então, assim, a gente vê um desvio de conduta nesses rapazes, não é todos, nós falamos desses casos aqui, irmãos, que trouxeram prejuízos, não só para Davi, mas para o andamento do Estado. Então a gente precisa, você que é pai de menino, pai de menina, dentro dos limites, né? Eles têm que ter limites, dentro das suas faixas etárias, né? E a gente entende que cada criança, adolescente, jovem, tem um perfil, né, pessoal, um perfil que o caracteriza como diferente um do outro, mas alguns precisam de limites mais incisivos, mais fortes. Tem gente que tem, por hábito, tem pessoas que não têm medo de nada, e desde criança elas são assim. Alguém tem que ser o freio dela. E é você, pai e mãe. Não enfie na mão do professor lá fora, do professor dominical, porque não vai ter. Eu não estou dizendo espancar, estou dizendo bater. Não estou dizendo não deixar se desenvolver dentro das suas características pessoais. Isso é um outro desafio, mas alguém tem que pôr freio, muitas vezes é alguém, pastor, o irmão disso. Irmão Luiz, e isso nós temos oportunidade todos os dias dentro das nossas casas. Porque eu creio que aqueles que nos assistem, que nos acompanham, tenho certeza que muitos deles já têm a experiência da paternidade, tá no seio familiar, já tem um filho ou uma filha ou mais filhos. E aí vem um grande desafio, tá? Porque nós estamos enfrentando tempos difíceis. No passado, vamos pegar aqui, irmão Luiz, irmão Luiz, vamos falar que não sei se o irmão Luiz já chegou, 50 por volta disso? Daqui a pouquinho. Então o irmão Edilson já é passado de 50, 55 anos, e eu já tive a experiência de ter filhos bem pequenos, de colo, né?
certinho, depois cresceram, viraram adolescente e casaram-se. E hoje eu sou avô. Então hoje, irmão Luiz, eu tenho o privilégio de já começar a passar algo já para o meu neto. Então o meu neto, eu admiro muito o meu neto, o Arthur, que o Arthur, quando ele vem para a nossa casa, ali por algumas horas, alguns dias, né, ele faz umas perguntas para o vô dele. Vô, sobre isso, tal. Ele pergunta. Eu falo, olha meu filho, eu vou pensar assim, assim, assim. E às vezes ele faz umas perguntas que eu fico com medo de responder diretamente para ele, porque eu não sei o que os pais ensinaram para ele, naquela particularidade. E eu falo, meu filho, nós vamos pensar um pouquinho mais sobre esse assunto, aí nós vamos conversar. Alguns outros, como eu já convivo, né, bastante com ele, eu já falo, não, meu filho, olha, assim, Deus não se agrada disso, tem que ser desse jeito. Então, irmão Luiz, nós não podemos perder dentro da nossa casa a coragem de dizer não. A coragem de virar e dizer, olha, a sociedade está ensinando errado, meu filho. A sociedade diz que é assim, mas o pai e a mãe aqui não aceitam esse tipo de conduta e a Bíblia, Deus não se agrada dessas coisas. Então, irmão Luiz, eu tenho tido essa experiência nessas fases. E eu louvo a Deus agora, irmão Luiz, porque a nossa igreja, a começar pelo nosso pastor, né, o pastor Cláudio, a nossa pastora Gisela, os nossos pastores locais, os das congregações, nós temos assim um ambiente familiar muito saudável, irmão Luiz. Nós temos tido aqui ensinamentos consistentes sobre família. Eu posso dizer que se nós praticamos... Irmão Luiz, eu estou aqui já indo para 7 anos, irmão Luiz, aqui nesta congregação, neste templo, né? E eu digo que se eu colocasse 10%, eu estou exagerando, se eu colocasse 1% de tudo que eu já aprendi nessa igreja, na minha vida, tá? Eu caminho por ser um homem diferenciado. Tá? Então a nossa igreja, eu louvo a Deus pela nossa igreja, pela vida dos irmãos, né, que ministram, que dirigem a igreja, que aqui vamos pegar os ministérios, irmão Luiz. Eu estou aqui, eu trouxe até aqui, faço questão de fazer essa propaganda mesmo, irmão Luiz. Aqui, ó, a irmã Daniela nos emprestou mais uma vez o livro Mulheres que Edificam, né, o curso MEL, né, que elas falam, né? Irmão Luiz, tem ensinamentos aqui, irmão Luiz, para aquilo que nós estamos estudando hoje. Nós temos aqui, eu sei que o irmão Luiz já falou a última vez, do Homem ao Máximo, que é desenvolvido aqui pelo irmão Denilson, a esposa do irmão Denilson. A Lisa, isso. Então a irmã Lisa cuida ali da parte das mulheres, o irmão Denilson com os homens, né? Nós temos aqui também, eu creio que esse curso ele já foi remodelado, o Casados para Sempre, já tem novas modalidades disso, né? Mas já foi muito bem desenvolvido aqui pelo irmão Geri e a irmã Vani, né? Então, nós temos assim uma riqueza, irmão Luiz, de conteúdo aqui, que é só nós praticarmos, irmão Luiz. Só nós praticarmos. Buscar em Deus, buscar na palavra e praticar. Tá bom, amados? Eu preciso já também seguir para o final desse primeiro bloco, dizer que tudo isso que acontece, o cara já não tem freio, não tem limite, aí tem um conselheiro do inferno ainda. Jonadab. Aí eu preciso ler o Jonadab, um conselheiro do mal. Jonadab era um primo de Amon e filho de Simeia, irmão de Davi. Segundo o que a Bíblia registra, era homem sagaz e de maus pensamentos em seu coração. Isso relata-se em 2 Samuel 13:3. O mal sempre atrai o mal, e por isso esse homem induziu a Amon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar. A vítima dessa situação, segundo Samuel 13, de 5 a 11, Jonadab é o tipo do amigo que não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Ele é um exemplo
concreto de mau conselheiro. Ou seja, ele é segundo Satanás. Segundo Satanás. Aqui que mora a chave de muita coisa. Porque nem todos nós, irmãos, sempre pensamos boas coisas, somos bonzinhos a vida inteira. Tem hora, irmão, que pode vir um pensamento ruim lá para o professor, irmão em Cristo. Irmão, mas vá na fonte certa, irmão. Amon, se ele fosse o sacerdote, eu estou com os pensamentos doidos assim, lá o sacerdote iria dar orientação para ele. Meu filho, a Torá diz assim, devemos cobiçar e tal. Mas ele vai num cabra... um membro da sua família. Ele vai... Não, é certo, ele procurou alguém né, me permite o jargão hoje, alguém da sua batida, da sua índole. O que você acha, meu? Cara, eu fazia assim. Está entendendo? Misericórdia, irmão. Quando bateu o pensamento ruim lá, irmão, irmã em Cristo Jesus, o professor bateu o pensamento ruim, não sabe o que fazer, corra para o altar. Busque auxílio no nome de Deus, irmão. Não busque conselho por aí, não. E eu preciso, nesse momento, chamar mais um intervalo. E já estamos de volta para o nosso terceiro bloco e para a nossa conclusão, que as horas passam muito depressa. E já estamos de volta com a sua EBD em Dia. E já estamos de volta com a sua EBD em Dia para o nosso terceiro bloco e a nossa conclusão da 9ª lição, que diz: uma família nada perfeita. Sim. Irmãos, os 3 pontos vai falar sobre as consequências da falta de domínio próprio, né? O problema moral na família de Davi, né? O incesto, morte na família, né? Em terceiro, a vigilância, a proximidade, o exemplo, né? Para os próximos. Depois disso, o senhor tem liberdade, temos uns 10 minutinhos aí. Isso. Irmão Luiz, nós aqui no terceiro tópico, o problema moral na família de Davi. Subtópico 1, as consequências de sua falta de domínio próprio. O capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. O capítulo 12 registra o confronto do profeta. O confronto do profeta Natã ao pecado do rei. Mesmo tendo concedido o seu pecado de adultério, de simulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. Essa talvez seja, irmão Luiz, um dos grandes ensinamentos dessa lição. Tá? Você pode se arrepender, o Senhor vai te perdoar, porque é bíblico, o Senhor Jesus é nosso advogado, mas consequências são consequências. Isso tem que ficar muito bem registrado nessa lição e nesse ensinamento. Consequências. Se você, igual o irmão Luiz, se eu não tive um bom exercício em paternidade, meus filhos terão consequência. A vida dos meus filhos terá consequência disso. Se eu fui vamos olhar para o lado positivo agora. Se eu fui um pai com boa paternidade, se eu fui um pai zeloso, se eu fui um pai cuidadoso, um pai que deu a atenção necessária, ideal para os nossos filhos, as consequências serão boas. Então, consequências não só ruins, mas também positivas. Tudo o que você fizer segundo o que a palavra de Deus nos relata, segundo os bons conselhos dos nossos pastores, porque os nossos pastores, as nossas pastoras, nos dão um bom conselho, Luiz. Tá? E nós temos que ter a humildade e a atenção para ouvir esses bons conselhos e praticá-los. Então, aquilo que eu volto a ressaltar, nossa igreja é uma igreja abençoada nessa área. Então, aqui, só para concluir, aqui está relatando o pecado de Davi. Incisivo e fiel à mensagem divina, o profeta Natã disse ao rei: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Consequência do erro, né? Para níveis de conhecimento, né? Essa lei de semeadura ela é universal. Mas para nós que cremos em Cristo Jesus, que vivemos a verdade do Evangelho plena, né, irmãos? As consequências elas são mais incisivas. Devido e Deus nos trata segundo o nível do nosso conhecimento, do nosso relacionamento que temos com Ele e com Sua palavra. Sim. Então, cuidado.
Aqui cuidado com os apontamentos e cuidado também, irmãos, para não negligenciar coisas, prioridades. A nação de Israel era prioridade? Claro que era, irmãos. Deus confiou a nação, estruturar todo um reino, toda uma nação na mão de um homem, né? Eu até imagino que se ele quisesse, eu não vou apontar Davi, eu não tenho essa capacidade, irmãos. Ele poderia expandir um pouco menos, né? Poderia olhar um pouco mais. Como é que estão as crias? Está respondendo a mamãe? E o tutor, como é que está? Né? Esse acompanhamento, irmãos, não é fácil aqui não. Educar filhos é sempre um desafio. Irmão Luiz, tópico 2, incesto e morte da família. Então, incesto é todo traço de sexualidade envolvendo sangue. Ok? E independente de graus, primários e secundários. E a morte na família, a própria morte, que aqui vai se relatar, o irmão matou o outro irmão por causa dessa vingança, né? E aqui, terceiro tópico, vigilância, proximidade e exemplo. Então, vigilância, proximidade e exemplo. Aqui é o que o pai precisa exercer. O pai e a mãe, né, irmão Luiz? Mas eu quero lembrar aqui, você homem, você tem a missão de dirigir, proteger e governar. Quem diz isso é o editor do livro Homem ao Máximo. Ou seja, o que é vigilância? O que é proximidade e o que é exemplo? De quem tem que vir isso primeiro? Então você pai, eu pai, você pai, irmão Luiz, nós temos um grande ministério em nossas mãos. Nós temos uma grande responsabilidade. Estamos muito bem cobrados. Bom, a gente tem falado sobre Davi, sobre os problemas. Oxalá Deus que uma das nossas casas pôde ser açoitada em algum tempo, de alguma forma, por alguma coisa indesejável como essa, irmãos. Nem tudo está perdido. Há esperança, há um poder de restauração. Falamos esses dias de homens e mulheres com mágoas, aqui falando basicamente sobre a questão, você professor, né? Você pastor, seja um canal de bênção, que as pessoas possam abrir os seus corações, liberar perdão, traços de rejeição de paternidade, problemas familiares, violência sexual. Irmão, o que falar disso? E achamos que não tem nosso meio? Tem, irmãos. Tem, irmãos. Mágoas, coisas de décadas passadas, precisam ser tratadas, feridas que ainda invertem sujeira, né? Corações magoados. Há poder na palavra de Deus. Esse lugar é um ambiente profético de restauração de lares, de casamentos, de relacionamentos familiares. Irmão, nós temos tudo para dar certo. Isso só dá errado se a gente quiser. Aqui entre aspas, né? Irmão Luiz, a conclusão diz que vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto os seus filhos. Que os cônjuges, olha aqui a importância, cônjuges, esposas de Deus, mulheres de Deus aqui, ajudem esses homens de Deus. Que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Então aqui fica uma lição, irmão Luiz. E se o irmão Luiz, agora só mais um minuto, então. Irmão Luiz, já que aqui é uma área de instrução, então, irmãos, olha, quem tem oportunidade, então, antes de ministrar, de ler o livro que é adotado no Homem ao Máximo, no Ministério Homem ao Máximo, se você puder até ler o livro do editor, muito bom também, ele vai complementar, porque não dá, irmão Luiz, para ele explanar tudo nesse trechinho pequeno, né? Aí, como as mulheres, né? Procure a irmã Lisa, faça o curso Mel, a minha esposa já está de olho aí nas vagas para ela fazer isso aqui, irmão Luiz, você não quer saber a riqueza que temos aqui, e tantos outros, né? Materiais, a própria palavra de Deus, a revista Ensinador Cristão traz também muitas matérias, irmão Luiz, importantes, tá? Para essas lições, né? E principalmente, amados,
jejuar, orar, buscar no Senhor, porque essas lições, elas têm, numa maior parte delas, cunho pastoral, cunho de ensinamento, cunho de liderança. Então, que nós estejamos aqui orientados por Deus para fazer o melhor na casa do Senhor. Então, irmão Luiz, desde já, muito obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus. Agradeço, irmão Edilson, né? Sempre muito prestativo, muito cuidadoso, muito estudioso, né? Muito estudioso com a palavra de Deus, e assim que deve ser, né? Eu pediria, irmão Edilson, que o senhor orasse a Deus, agradecer por essa oportunidade e orar também pelos professores e pelos pais, pelos lares que estarão no centro, aonde nós vamos adentrar. Vou pedir aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha, compartilhar nossos vídeos. É muito importante isso para a gente, tá bom? Deus abençoe. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui nesta tarde. Senhor, é uma responsabilidade muito grande, Pai, de um assunto tão importante para nossas vidas, em primeiro lugar, para a vida dos nossos irmãos. Mas, Pai, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, porque nós temos aqui pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus, dirigidos, instruídos por Ti, Senhor, para nos ensinar, para nos instruir, Senhor, para nos ministrar, ó Deus, segundo o Teu querer. Ó Pai, que essa lição nos traga grandes resultados práticos nos nossos lares. Abençoa a minha família, Senhor. Muito obrigado pela minha esposa, que tem me apoiado nesse ministério, Senhor. Muito obrigado pela vida dos meus filhos, Senhor. Eu sou grato pela vida dos meus filhos, já pela vida do meu genro, pela vida da minha nora, pela vida dos meus 2 netos, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela vida da minha igreja, pela vida dos meus irmãos, ó Pai. Muito obrigado. Continue, Senhor, conduzindo nossa vida. Livra-nos, Senhor, de cometermos atos indevidos no meio da nossa família. Livra-nos, Senhor, de cometer pecados de omissão na nossa família. Senhor, se tem algo na nossa família a ser corrigida, ajude-nos, Senhor. Sem a Tua ajuda não chegaremos lá, Senhor. Mas ajuda nossos irmãos, ajuda nossas irmãs, ajuda todas as famílias da nossa igreja, Senhor. Ajuda as famílias de Jaraguá do Sul, de Santa Catarina e do nosso país, Senhor. Tudo isso nós Te louvamos e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus que vive e reina. Amém, Senhor. Bem, graças a Deus, queria ser irmão Edilson, dizer que essa foi mais uma EBD em Dia, que Deus te abençoe e até a próxima.